Galerinha, vamos lá. Esse vídeo agora a gente vai entender como que implementa um filtro WMI para uma determinada GPO ser utilizada, tá? Então, primeiro, o que é o filtro WMI? Vamos imaginar que eu tenho essa GPO padrão do domínio, ou eu crio alguma outra GPO e associo a uma unidade organizacional. Eu tenho uma forma de filtrar bem mais prática, que é, por exemplo, o filtro de segurança. Eu escolho um grupo a quem essa GPO vai ser aplicada. Então eu posso botar essa GPO aqui na minha raiz e através do filtro de segurança eu digo quem que vai ser os alvos, os objetos de alvo dessa GPO, tá? Mas o filtro WMI que vai ser configurado aqui embaixo, ele pode fazer algo muito mais eficiente. Por exemplo, diante de uma determinada característica de um objeto do tipo computador. Por exemplo, eu crio uma GPO aqui, instalação de software. Eu vou instalar essa GPO só se a máquina tiver mais de 1 GB de RAM. Eu vou instalar essa GPO, eu vou rodar, executar essa GPO do lado do cliente, só se a máquina tiver 1 GB livre na unidade C. Mas como que eu faço isso? Tá? Vamos imaginar o seguinte, eu tenho uma GPO qualquer aqui, vamos criar uma GPO. Tá? Criar uma GPO aqui chamada Configura Internet Explorer. Tá? Então essa é a minha GPO e eu vou associá-la ao meu domínio. Tá? Então todo mundo que tiver no meu domínio vai estar submetido às configurações dessa GPO. A primeira forma de filtrar é o seguinte: eu quero botar só os usuários do grupo tal. Então eu seleciono aqui a parte de filtro de segurança, removo esse grupo e coloco o grupo que eu quero, beleza. Mas se eu quiser fazer um filtro a nível de computador, eu quero configurar o Internet Explorer só para quem tiver o Internet Explorer na versão 7, 8 e 9. Quem tiver na versão 6 não vai estar configurado e vai mudar a tela inicial do cara aí para qualquer coisa. Ou eu vou instalar uma impressora só se a máquina tiver 500 MB de RAM, mais de 500 MB, enfim, eu posso filtrar. Quem que faz esse filtro? Existe um carinha chamado filtro WMI que eu posso trabalhar com algumas regras de configuração, tá? Então esse WMI Code Creator é um aplicativo oficial da Microsoft, aonde ele vai ler todos os objetos, todos os valores de alguns itens do meu sistema operacional, consequentemente de meu hardware, tá? Se eu abrir esse cara, ele vai inicializar algumas informações. E o namespace que a gente vai usar aqui vai ser esse C1MV2. Existem outros namespaces onde eu posso trabalhar, tá? Mas eu não posso trabalhar com DNS, posso trabalhar com DFS. Mas esse cara aqui, ele tem 512 classes. O que são essas classes? São algumas características do meu computador. Por exemplo, a BIOS do meu computador. Então, se eu quiser ver BIOS version no computador, caption no qual o tipo da minha BIOS. Então, eu quero instalar uma GPO. Eu quero configurar uma GPO para computadores com essa BIOS. Eu posso configurar essa GPO, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Disk Partition. Eu posso configurar essa GPO para um determinado tipo de configuração do computador, tá? Se eu vim aqui no de sistema operacional, por exemplo, cadê Operating System? Vou botar em Caption aqui. Por exemplo, eu quero configurar minha GPO só para computadores que sejam diferentes do Windows Server 2008 R2 Enterprise. Ou que sejam exatamente esse. Vamos supor, minha rede ela é híbrida. Minha rede ela é o Windows Vista, minha rede ela é o Windows 7, minha rede é o finado Windows XP. E eu tenho determinadas versões de softwares que essa versão aqui é exclusiva para XP, essa versão aqui é exclusiva para 7, essa versão aqui é exclusiva para Vista, ou essa versão aqui é exclusiva. Se eu vim aqui, deixa eu ver se nesse Operating System vai ter memória física, data de instalação. Deixa eu ver se ele vai ter aqui arquitetura.
Minha versão aqui ela é 64 bits. Então essa versão de software vai ser instalada só em Windows que forem 64 bits. Então eu quero criar um vínculo, eu quero criar um filtro para minha GPO. Vamos imaginar aqui que a arquitetura do sistema operacional tinha que ser 64 bits, tá? Então quando eu seleciono qual o item do meu objeto de estudo, de implementação, nessa partinha de código gerado aqui, ele vai criar já o comando que eu vou precisar para meu filtro. Então, por exemplo, se eu botar aqui OpenCode e Notepad, ele vai abrir o bloco de notas e a única parte que eu preciso é esse select aqui, ó, tá? Até aqui. Eu só preciso ter esse select para fazer o meu filtro funcionar. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, tá? E vou manter esse select aqui. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo select em todos os registros, usando essa classe aqui, o Windows 32 Operating System, e pegando o filtro OS, arquitetura do sistema operacional, 64 bits, tá? Então essa variável eu tenho dentro do meu sistema operacional. Se eu vir aqui em Execute Code, ele vai abrir e vai instanciar essa variável, essa base de informações com o item arquitetura do sistema operacional. Então aqui é 64 bits. Tá? Meu sistema operacional é 64 bits. Então eu venho aqui, fecho o WMI Code Creator, a gente não vai precisar mais desse cara nesse momento, e mantenho esse cara aqui salvo. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que essa configura Internet Explorer, eu vou editar esse cara e vou dizer o seguinte: vou configurar a GPO padrão, tá? Eu vou vir aqui em diretivas, modelos administrativos, deixa eu ver aqui, configurações do Windows, manutenção do Internet Explorer, tá? Vou vir aqui em interface do navegador, título do navegador. Eu vou personalizar o título para dizendo que esse cara é 64 bits, tá? Então, se minha máquina for 64 bits, o título do meu Internet Explorer vai receber 64 bits. Eu posso aplicar qualquer outra diretiva. Qualquer outra, tá? Se eu quiser alterar o menu inicial, eu posso aplicar qualquer diretiva. E agora vem o pulo do gato. Eu vou vir aqui em filtros WMI, botão direito, novo, e vou criar o novo filtro, tá? Ele vai me perguntar o nome do filtro. Vou botar aqui testa Internet Explorer. A descrição testa SO, por exemplo. Verifica se o sistema operacional é 64 bits, tá? E aqui eu vou adicionar uma consulta. Ele vai pedir um select, ele vai pedir uma consulta. Que consulta eu coloco? Essa parte do select aqui, tá? Então eu coloquei a parte do select, dou OK e coloco salvar, tá? Beleza, aqui já foi. Eu tô com o novo filtro. Deixa só, aqui ele me diz o select que tem, eu tive que tirar as aspas para evitar esse erro. Deixa eu renomear esse filtro aqui para teste de SO. Beleza? Então o que esse filtro faz? Esse filtro ele dá um select nessa variável e nesse conjunto de informações e passa para o parâmetro arquitetura 64 bits. Só isso já resolve, Denis? Não, só isso não resolve. Eu tenho que vir na minha variável, na minha GPO, e venho aqui, ó, filtro WMI. Ele não está vinculado a nenhum filtro. A que filtro eu quero testar? Quero testar a esse cara aqui. Agora sim, o sistema operacional que for 64 bits vai ter a GPO aplicada, tá? Então, independente de que grupo ele esteja, eu vou dar ver se ele pega aqui gp update /force. Vou ver se ele consegue atualizar essa diretiva. Se não conseguir, eu vou fazer logoff ou reiniciar a máquina, para a gente ver se funciona. Então, o que eu posso fazer isso? Eu posso executar um filtro para que ele seja aplicado em qualquer sistema operacional.
tá? Então aqui, ó, esse cara é 64 bits. Foi isso que eu mudei. Então ele fez o teste no meu sistema operacional e ele é 64 bits. Então vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui na minha diretiva de grupo. Vou vir no meu filtro WMI. Vou editar. Vou editar esse cara aqui e vou tirar esses 64 bits e vou botar 32 bits. Tá? Então tá com 32 bits. Vou dar um GP Update. E vou verificar se o meu navegador, se o teste, se meu sistema operacional for 32 bits, o navegador vai funcionar. Então o que vai acontecer agora? Eu vou abrir meu navegador depois da aplicação. E aqui ele tira a GPO. Então o que foi que eu fiz? Essa GPO não foi aplicada, tá? Essa GPO aqui não foi aplicada porque o teste desse filtro, que agora ele busca 32 bits, não foi contemplado. Então, por exemplo, eu posso mudar absolutamente qualquer coisa. Por exemplo, quem não for o Windows Server 2008 não abre painel de controle. Então eu posso vir aqui no meu filtro, configurações do Windows, fazer unidades de mapeamento de rede. Eu posso fazer absolutamente tudo, tá? Então, por exemplo, painel de controle. Eu quero habilitar o bloqueio do painel de controle. Tá? Quero habilitar esse bloqueio. Eu quero habilitar o bloqueio do painel de controle para os sistemas operacionais 32 bits. Mas se eu for lá no meu filtro WMI, eu vou lá no meu editor, tá? Se eu vier no meu editor, no WMI Code Creator, eu posso pegar qualquer configuração dessa para validar. Qualquer configuração. Memória. Ah, eu não quero que determinada GPO seja aplicada em computadores com menos de X megas de RAM. Tá? Eu posso pegar todas essas informações. Ah, Denis, mas é muito. É. Então tenta criar um filtro e vem tentando localizar aquilo que pode bater. Memória, por exemplo, tamanho do meu bloco, capture, enfim, você pode tratar a memória. Deixa eu ver se tem alguma coisa de rede aqui. Protocolo de rede. Eu posso pegar o IP da máquina, por exemplo, Network Adapter Configuration. Então, se eu pegar, eu posso pegar se ele está recebendo DHCP, qual o DNS que está configurado nesse cara. Posso brincar com isso aqui do jeito que eu quiser, véio. Do jeito que eu quiser, tá? Então, posso trabalhar com muita coisa, tá? É bom dar uma olhada, é bom dar uma pesquisada, é bom tentar um filtro e é bom sempre padronizar. Então, se eu quiser pegar aqui minha conexão de rede, como que funciona a descrição, enfim, dá para brincar com muita coisa aqui, tá? Então, depois que selecionou, tá, eu quero pegar, por exemplo, a máquina. Eu seleciono o cara aqui, eu mando executar as propriedades. Por exemplo, deixa eu pegar outra aqui. Time Zone, tá? Menos 180. Eu posso fazer todos esses filtros aqui. Deixa eu ver se tem alguma data de instalação. Número de processador. O número de processos que está sendo executado. Então, organização não tem. Posso brincar com qualquer item do meu sistema operacional. Então, pesquisou aqui, bateu. Então, posso trabalhar via GPO isso aí. Lembrando que peguei o item que eu quero, tá? Peguei o item que eu quero aqui, qualquer. Foi criado o select. Eu copio o select, tá? Então, tira essas aspas duplas aqui. Então, vai só o select mesmo. Pega só esse select. Pegou esse cara. Vai lá na GPO. Cria o filtro WMI. Tá? Então, teste GPO. Teste agora HD, por exemplo. Teste HD. Então, pega esse cara aqui. Salva. Tá aqui. Teste HD.
Aqui eu vou mostrar quais as GPOs que estão vinculadas a esse filtro WMI. Então, se aqui é um teste de HD e eu quero aplicar alguma GPO que testa HD, acabou-se. Então, eu configuro a GPO como eu quiser. Por exemplo, nesse caso aqui eu estou fazendo a configuração do Internet Explorer e fazendo o bloqueio de painel de controle. Tá? Ele está vinculado a esse filtro WMI. O que esse filtro WMI faz? Ele bloqueia, ele executa aquela GPO em sistemas de 32 bits. Minha máquina é 64, então não vai funcionar, não vai ser contemplado. Então, se eu quiser alterar isso aqui, tá? Se eu quiser vir em teste de GPO, editar, eu vou tirar esses 32 bits e vou botar 64 bits. Então, nas máquinas 64 bits, essa GPO vai ser ativada. Então, se eu vier aqui, meu painel de controle está acessível, porque o filtro pega máquinas 32 bits, o atual, eu ainda não executei o GP Update, e meu Internet Explorer não está com a tag que eu tinha colocado. Então, se eu executar esse /force aqui, tá? Vou executar a atualização. Minha máquina está atualizando a sua política de grupo. Qual é a política de grupo? Executar aquela GPO baseado no resultado do filtro WMI. Então, se eu vim aqui agora, Ctrl, já está bloqueado porque minha máquina foi contemplada nesse filtro, tá? E aqui já pegou a configuração do Internet Explorer. Então é isso aí, o videozinho que eu estava devendo, tinha dado uns problemas na minha máquina virtual, mas aí eu reinstalei a máquina e vi também que na hora de colocar o filtro, a gente não coloca as aspas dentro do Select. Tira essas aspas que a gente pega lá do WMI Code Creator, e é isso aí. Vale a pena testar, vale a pena dar uma fuçada, porque é extremamente útil trabalhar com filtro WMI. É uma forma de não sair catando de máquina em máquina, criar um padrão e trabalhar em cima desse padrão. Senhores e senhoras, abraço, pratiquem, porque não tem como decorar ou como ficar com uma determinada facilidade sem a prática. Eu vou editar o vídeo e posto para vocês agora. Um abraço e até a próxima.